Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, o primeiro episódio do podcast 2026, para falar de um tema super interessante que são os canabinoides no tratamento de doenças neurodegenerativas. E para conversar sobre esse tema, eu vou falar com um dos pesquisadores mais citados do mundo sobre o tema e diretor aqui do nosso Centro de Ciências Biológicas, professor Rui Prediger. Muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado, Thiago, pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo aí com você. Rui, para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho aí da tua experiência, como foi a tua formação até começar a fazer pesquisa nessa área aí, super interessante, vai lá. Legal. Bom, eu sou egresso, fiz toda a minha formação acadêmica, basicamente aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Ingressei no curso de farmácia, né? Então ali a gente tem várias disciplinas de química, Uhum. bioquímica, aí começa uma área mais biológica. E eu me interessei ao longo do curso por várias áreas, né? Fiz várias tentativas, mas me encontrei realmente na farmacologia, que é uma das disciplinas que são ministradas ali no curso de farmácia. Então comecei já no segundo ano do curso a fazer iniciação científica, né? Uhum. Num laboratório de psicofarmacologia, né? Que então basicamente estuda como substâncias atuam no cérebro, né? No sistema Uhum. nervoso central. É, o laboratório coordenado na época pelo professor Reinaldo Takahashi, que é um dos pioneiros no estudo de canabinoides no Brasil. Ou seja, então já desde o início do curso de graduação, eu já fui tendo contato com pesquisas, né, e literatura envolvendo os Uhum. canabinoides. Depois finalizei o curso, então, de farmácia e segui para a pós-graduação. Então, fiz o mestrado e o doutorado em farmacologia nesse mesmo laboratório. Eh, Na época, não pesquisando diretamente com canabinoides, né? Então, eu pesquisava cafeína, uma outra substância, né, psicoativa aí que atua no cérebro. Mas já nesse momento, então, comecei a me interessar por doenças neurodegenerativas, Uhum. né? Estudar sobre Parkinson, Alzheimer. Fiz um pós-doutorado fora, então, na Universidade de Coimbra, lá Uhum. na Faculdade de Medicina, onde também segui pesquisando doenças Uhum. neurodegenerativas e cafeína. E há cerca aí de 17 anos eu coordeno, então, um laboratório, né, Uhum. que estuda essas doenças, é o Laboratório Experimental de Doenças Neurodegenerativas, o LEXDON. Ok. Então, a minha formação é assim, muito vinculada aqui à Universidade Federal de Santa Catarina, né? Tive uma formação acadêmica de excelência, né? Uhum. Muito forte nessa área e sigo então trabalhando nessa linha de psicofarmacologia. Legal. Vamos tentar entender melhor então esses termos que para mim, acredito que para a audiência também são termos não muito claros assim, né? Como é que a gente define doenças neurodegenerativas? E diz pra gente alguns exemplos aí. Legal. Então, uma doença neurodegenerativa, né, por definição, são doenças que envolvem a morte neuronal, morte de neurônios. Tá? Então, são células do sistema nervoso central. E que a gente tem então a morte progressiva desses neurônios. Então, alguns exemplos de Uhum. doenças neurodegenerativas. As duas principais, e são as que a gente estuda no laboratório, a doença de Alzheimer, Uhum. né, a doença que acomete o maior número de pessoas idosas. Então, só para ter uma ideia, acima dos 60 anos, 5% da população mundial é diagnosticada com Alzheimer. Acima de 80 anos, isso sobe para 20%. Nossa. Né? Então, é bastante alto. A doença de Parkinson é uma outra doença neurodegenerativa. Aí tem outras, né? Doença de Huntington, esclerose. Então, tem algumas doenças neurodegenerativas. O que diferencia uma da outra? É principalmente as áreas do cérebro que são mais afetadas. Ok. Né? Então, se você pega o Alzheimer, é uma doença em que os neurônios que se degeneram mais estão relacionados com áreas que controlam memória, Uhum. cognição, né? Então, por isso que esses sintomas são mais marcantes no paciente. Uhum. Já na doença de Parkinson, são células que controlam mais a parte dos movimentos, a parte Uhum. motora, e por isso, né? Mas o fato é que elas são doenças que progridem, né? Então você não tem cura para essas doenças, Uhum. e o que muitas vezes acontece é uma combinação de sintomas que muitas vezes
vai até dificultando, né? Então você pega alguém com Alzheimer em estágios avançados, esse paciente vai ter problema dos movimentos também. Alguém com Parkinson é muito comum, né? Cerca de 1/3 dos pacientes com Parkinson vão ter problemas de memória também. Ou seja, então elas não são assim, como a gente imagina, tão isoladas, né, em termos de sintomas. Elas começam diferente, mas no final vai tudo mais ou menos pro mesmo caminho, assim. Isso, né? Então, Tá. o grande desafio que a gente tem nessas doenças é realmente diagnóstico, né? Então, hoje em dia, para a gente diagnosticar essas doenças, é um diagnóstico que a gente fala clínico, né? Então, assim, tem que preencher um conjunto de sinais e sintomas. Só que para isso acontecer, se a gente for ver assim do ponto de vista da neurodegeneração, da morte desses neurônios, isso já progrediu muito. Tá? Só para dar um exemplo, no Parkinson, quando um paciente é diagnosticado com Parkinson, ele já está com essa doença há mais de 20 anos. Nossa. Então, assim, é um grande desafio diagnosticar esses pacientes mais cedo. E a minha área, que é farmacologia, é tratar. Né? Então, o que a gente tem atualmente para tratar essas doenças é o que a gente fala de tratamentos paliativos. Né? Então, você atua nos sintomas. Entendi. Né? Você tenta melhorar a memória, melhorar os movimentos do paciente. Muitos deles têm depressão, então você tenta controlar a depressão. Mas você não atua diretamente na morte desses neurônios, que é a causa, né? É Então, isso, assim, esse é o grande desafio. é isso que significa dizer que não tem cura, não dá para frear esse processo de degeneração dos neurônios. O que dá para fazer é atuar nesses sintomas negativos, né? E Exatamente. é aí que entra essa área dos psicofármacos. Isso. Então, os psicofármacos seriam, tipo, a pesquisa em psicofármacos, busca de medicamentos que vão aliviar sintomas. Seria mais ou menos isso? Isso. Então, assim, né, psicofármacos, né? Então são, bom, talvez aí nessa de algumas definições, né? O que que é um fármaco, Sim. né? É uma substância química, então tem a sua estrutura química já bem definida, etc. E passa a ter uma aplicação terapêutica, né? Então é aí que você transforma uma substância química num fármaco. E aí o que que é um psicofármaco? É uma substância química que tem aplicação terapêutica e que vai ter a capacidade de atuar no cérebro, né? Então, no sistema nervoso central. Então, passa a ser conceituada como um psicofármaco. E nessa área de doenças neurodegenerativas, então a gente tem algumas tentativas, né? Então, como eu falei, o que a gente tem atualmente é paliativo, a gente vai atuar em sintomas. Mas tem muitos grupos de pesquisa, o meu laboratório é um deles, que tenta desvendar o quê? Quais são os mecanismos de morte desses neurônios? Por que eles morrem? Entendi. E como eles morrem? E isso abre uma possibilidade de tratamento de estratégias que a gente chama de modificadoras da doença, ou seja, uma medicação que vai atuar nesses neurônios e atuar diretamente nesse processo de morte deles. E é o que a gente fala, então, de estratégias neuroprotetoras. Tá? Então, atualmente não existe nenhum fármaco, nenhum psicofármaco que tenha esse carimbo de neuroprotetor lá no paciente. Entendi. Tá? Em pesquisas que a gente fala pré-clínicas, né, em modelos animais, em células, a gente já atingiu, né, já tem o que a gente fala assim de potenciais neuroprotetores. Então, são substâncias que têm um potencial, né, de impedir a morte desses neurônios. Agora, o grande desafio é mostrar esse potencial no paciente, né, no estudo clínico. Né? Eventualmente, se conseguisse fazer isso, seria uma cura da doença, então, a princípio, né? Ou uma cura, ou pelo menos, né, retardar essa progressão. O que seria. Então, assim, eu estou pesquisando essas doenças fazem uns 20 anos, né? Então, Entendi. quando o pessoal perguntava, bom, você acha que a gente vai ter cura? Eu costumo dizer assim, eu era até um pouco leviano, né? Falava, não, em 5 anos teremos a cura, né? Tinha Para o fé ali. Parkinson, para Alzheimer. Então, assim, eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente é um pouco, né, assim, né, Ousado. ousado, Ousado, irresponsável, né? Aí depois eu comecei, não, talvez em 10 anos. E eu estou há 20 anos pesquisando. Então, assim, a gente hoje em dia tem assim um pé no chão de que talvez a cura definitiva dessas doenças a gente não alcance, né? Mas se a gente realmente chegar nesses avanços, né, que é um diagnóstico mais precoce, ou seja,
Conseguir detectar esse paciente quando ainda ele não perdeu tantos neurônios, né? Não morreram tantos neurônios. E aí sim eu consiga modificar a progressão dele. Então, assim, só para ter uma ideia, no Alzheimer, hoje em dia, em média, entre o diagnóstico e a morte desse paciente, é de 8 a 10 anos. Nossa. É super rápida a progressão, né? Então, se a gente tiver um tratamento que, né, estenda essa doença para 20 anos, isso, assim, em Sim. termos sociais, médicos, é um grande avanço. Porque eu acho que Parkinson, muitas pessoas acham que é só uma questão de tremer membros, né? Porque a gente pensa no Muhammad Ali e no ator lá que fez o De Volta para o Futuro, né? O Michael J. E que a Fox. gente pensa que é só uma questão de tremedeira, né? Mas não é isso. A tremedeira é um sintoma dessa Isso, degeneração dos neurônios e que é exato. progressiva, né? É, muito bem colocado, Thiago. Então, assim, o Parkinson, a gente associa muito com os sintomas motores, né? Os tremores, eles são muito visíveis. Sim, Até é interessante que, se você conversa com o paciente, ele não vai dizer que o tremor é o sintoma mais limitante para ele. sim. Não é. Então, o tremor ele está presente, mas tem outro. Por exemplo, a lentidão de movimentos, né? Os movimentos vão ficando mais lentos. É o que a gente chama no termo técnico de bradicinesia, né? O movimento fica lento. Ok. Isso prejudica muito a qualidade de vida, porque ele tem dificuldade em se movimentar, né? Em pegar uma água, em se alimentar. A postura dele fica curvada. Só que isso é interessante, que hoje em dia se sabe que esses sintomas motores do Parkinson, eles são relativamente tardios, né? Eles só vão aparecer quando já mais de 50% de neurônios, que a gente chama dopaminérgicos, né? São neurônios que produzem uma substância chamada dopamina. Sim. Quando mais da metade desses neurônios já morreram. Poxa vida. E isso leva em torno de 20 anos. O grande problema é que são justamente esses sintomas motores, o tremor, né, a lentidão dos movimentos, que vão ser usados no diagnóstico. Entendi. Ninguém vai suspeitar de Parkinson antes disso, tá? Mas a doença ela já se iniciou 20, às vezes 30 anos antes. Então, até uma das pesquisas que a gente tem é justamente tentar estabelecer sintomas que são precoces, que vêm Fazer antes. um diagnóstico É, prévio, né? Porque se leva 20 anos, quem sabe nos primeiros isso. 5, se conseguisse fazer o diagnóstico, É. já E já ajudaria, né? existem alguns sintomas que a gente fala, então, pré-motores, que Tá. vêm antes. Só que aí a dificuldade, perda do olfato, Hum. né? Constipação intestinal, Ah, alteração de sono. Então, assim, esses são os 3 principais sintomas pré-motores, podem vir 20 anos antes. Aí é claro, assim, só vai ser o Parkinson responsável por perda de olfato? Não, né? Hoje em dia tem a questão da Covid. Covid, né? Se a pessoa é fumante, vai ter uma perda de olfato. Vários fatores podem gerar um erro de diagnóstico, Sim. né? Mas realmente a perda do olfato é um sintoma pré-motor. Constipação intestinal, Pô, bem né? Então, genérico, né? assim, poxa, depois que a pessoa é diagnosticada, né, com base nos sintomas motores, aí você faz algo assim para trás e aí você vê, poxa, né, realmente eu tinha essa perda do olfato muito tempo antes. Sim. A própria questão da depressão, né? Metade dos pacientes com Parkinson sofrem de depressão. E muitas vezes essa depressão vem antes do diagnóstico, Entendi. né? É, e realmente esses sintomas não motores, eles prejudicam muito a qualidade de vida do paciente. Muito, Entendi. muito, né? Então, assim, a questão da depressão, ela tem que ser tratada. Senão o paciente tem uma qualidade de vida pior até do que com base nos sintomas motores. Entendi. E com relação ao Alzheimer, acho que muitas pessoas também, como eu, por exemplo, né, pensam que Alzheimer é meio que sinônimo de demência, Sim, né? São realmente sinônimos? Existe uma diferença? E também a pessoa que tem, pelo que eu entendi, não tem cura, seria só exato. medicamentos paliativos, né? Fala um Sim. pouquinho pra gente aí. Legal. Essa é uma confusão que é muito comum, né? Tratar a doença de Alzheimer e demência como sinônimo. O que que é a demência? Demência é um quadro clínico geral, né? Que você vai ter perda de memória, problemas de atenção, problemas de linguagem. O, o que que causa a demência? Em pessoas idosas, 2/3, né? Então, realmente, a grande maioria dos casos de demência em pessoas idosas
é consequência da doença de Alzheimer. Mas você tem casos de demência em função, por exemplo, de uma isquemia cerebral, de um traumatismo craniano, Entendi. e até por uso de algumas medicações. Né? Existem algumas medicações para dormir, então, do tipo Rivotril. Rivotril. Então, são medicações que em pessoas idosas podem dar um quadro de demência que é confundido com Alzheimer, mas não é. Tá? Então, isso é importante né, distinguir. Então, Alzheimer é a principal causa de demência em pessoas idosas. Entendi. Tá? 2/3 dos casos. Mas para a gente falar em Alzheimer, a gente tem que ter alguns marcadores. Entendi. Tá? Um marcador bem clássico é o que a gente chama de placas amiloides. Né? É uma proteína que a gente tem estudado muito aí na psicofarmacologia, é a proteína beta-amiloide. Então, nossos neurônios produzem essa proteína. Então, seu cérebro, o meu cérebro, mesmo a gente não tendo Alzheimer, produz essa proteína beta-amiloide. O que diferencia no Alzheimer? Essa produção é aumentada, seja por uma questão genética, por uma questão ambiental, e aí essa proteína começa a se acumular no cérebro, né, e vai formando placas. Então eu não posso falar em Alzheimer sem falar nessas placas amiloides. Né? Entendi. E assim, se a gente for fazer um comparativo entre o Alzheimer e o Parkinson, o Alzheimer, de maneira geral, ele progride mais rápido. Né? Então, ele tem uma progressão mais rápida, essa morte dos neurônios ela é mais rápida. E até hoje, assim, em termos de tratamento, a gente tem menos opções. Tá. Né? A gente tem que a gente fala assim, um arsenal terapêutico muito mais limitado para tratar Alzheimer do que Parkinson. Entendi. E você falou do Rivotril. O Rivotril é um medicamento bem utilizado, né? Muito E falou que pode dar problemas em idosos, né? Eu vejo que muitas pessoas meio que banalizaram, de certa forma, o uso de Rivotril, né? Isso. Usam muito para dormir ou até de Isso. maneira constante, né? Existe algum risco associado ao uso do Rivotril por pessoas jovens, meia idade? Como é que Sim. funciona isso? Então, né, o Rivotril como hipnótico, né, para induzir sono, olha que interessante. A indicação seria do uso por 2 semanas. Duas? Ou seja, é uma situação, né, de uma crise, por exemplo, um luto, alguma coisa do tipo. Né? Então, seria como indutor de sono por um período curto de tempo. Né? O que é muito característico do Rivotril, seja em pessoas jovens ou idosas, é que a pessoa ela vai desenvolvendo um quadro de tolerância, ou seja, o cérebro, o organismo dessa pessoa vai se adaptando e vai começando a funcionar, ou seja, a pessoa só dorme sob efeito daquela medicação. Sim. E cada vez exige uma dose maior. Então, vai aumentando a dose, vai aumentando a dose. Isso caracteriza um quadro que a gente vai falando de dependência. A pessoa vai ficando dependente dessa medicação. Então, assim, para retirar o Rivotril não é fácil. Sim. Né? Então, até existem, né, esquemas para retirar, tem que ser uma retirada gradual, É o etc. desmame, né? Tem que É um fazer desmame, mas assim, mesmo em pessoas jovens, ele pode comprometer o quadro cognitivo também, né? Porque é bem interessante, né? Eu sei que não é o tema principal da nossa conversa, que é canabinoides, mas é bem interessante, porque assim, o nosso sono, ele tem alguns estágios, né? Algumas fases, e uma fase é a fase do sono REM, Sim. né? Que é a fase em que a gente sonha e que a gente também tem uma fase muito importante para nossas memórias. O que acontece às pessoas que usam o Rivotril? Vai encurtando essa fase do sono. Então, por mais que a pessoa durma 8, 12 horas, o sono REM vai encurtando. Olha. E com isso, né, a memória, a parte cognitiva vai sendo prejudicada. Né? Então, isso mesmo num jovem. Né? Então, assim, a gente tem que realmente ter cuidado com essa banalização do uso de É um alerta medicações. bem importante aí, né? Sim, E outro tema que a gente falou aqui um pouquinho antes de começar a gravação, que eu falei, pô, temos que abordar isso também, são pesquisas que você fez com TDAH, né? TDAH também é uma, não sei se dá para chamar de doença, depois você vai sim. especificar aí, né? Um transtorno, né? Aham. Bastante comum, que tem se falado bastante, né? Tem até um pouco de preconceito também, tem gente que diz que tudo virou TDAH, e você faz algumas pesquisas envolvendo o uso de cafeína, né? Fala um pouquinho para a gente do TDAH, como é que a medicina encara esse transtorno, né? E se a cafeína de fato pode ter alguma influência nisso. Legal. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
né? Então, assim, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é muito interessante, né? Tem pessoas que vão ter o diagnóstico só na idade adulta, mas na verdade ele né, é um transtorno que ele se inicia lá durante o período da gestação, né? Em que o cérebro está se formando. Tá? Tem algumas hipóteses, né? Tem um fator genético muito importante, né? Então é muito comum, inclusive quando os pais vão levar o filho para, né, diagnóstico. Eu tenho um filho com diagnóstico TDAH, então Ah, quando a gente foi levar para o diagnóstico, a primeira pergunta que o médico faz: bom, algum dos pais tem diagnóstico TDAH? hum, E muitas vezes não tem, mas não é porque ele não tem o transtorno, mas sim. é que passou, né? Assim, não foi diagnosticado. Então tem uma questão genética e, claro, tem algumas, né, fatores ambientais ali durante a gestação, né, que podem, né, uso, né, de álcool, de algumas substâncias, exposição a algum agrotóxico, tem alguns fatores que podem aumentar os riscos de TDAH. O fato é que tem um atraso no desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Então, isso que é a característica. Uma área muito afetada é essa área frontal do cérebro que a gente chama do córtex pré-frontal. Tá? É uma área que importante para tomada de decisão, planejamento, né? Então, e um neurotransmissor, isso é muito interessante, né? Porque o nosso laboratório estuda muito o Parkinson e é uma doença que tem uma forte relação com a dopamina, como eu Sim. mencionei, né? Então, a dopamina é uma substância importante para os movimentos, controlar os movimentos, mas a dopamina no córtex pré-frontal é fundamental para essa questão da atenção, do planejamento, né? E o que acontece no TDAH, então? Você tem um déficit de dopamina, tem uma redução de dopamina nessas áreas, né? Uhum. Então, o que fazem as medicações usadas para tratar o TDAH? Então, né, a mais conhecida aí é a Ritalina, né, que é o Uhum. metilfenidato. A Ritalina justamente aumenta os níveis de dopamina nessas áreas. Uhum. E é de uma forma semelhante que a cafeína atua, né? Entendi. Por um mecanismo um pouquinho diferente, mas a cafeína também aumenta essa neurotransmissão, essa comunicação da dopamina nessa área. E é dessa forma que ela, de alguma forma, diminui, né? Então a gente tem pesquisas aí de mais de 20 anos, né, com cafeína e TDAH. Uhum. E, inclusive é interessante, né? Tem estudos aí epidemiológicos que mostram que pessoas que têm TDAH consomem mais café. Então, até é Hum. uma forma, talvez, de uma automedicação, Sim, né? sim, Então, é uma sim. forma que a pessoa encontrou de diminuir os seus próprios sintomas. É muito Então, interessante isso. cafeína de fato ajuda a controlar o TDAH, digamos assim, né? É, Tá. ele não é assim. A gente nunca caracterizou, nenhum grupo caracterizou ele como uma monoterapia, né? Então, ele Sim. vai ser usado sozinho. A gente fala que ele é um adjuvante, né? Ele vai ser somado, né, Uhum. à terapêutica e vai. Tem trabalhos até bem interessantes que mostram que com o uso da cafeína você consegue reduzir as doses, né, da Uhum. Ritalina, das Entendi. medicações. Então, essa, né, é uma forma bastante interessante. E tem muitos adultos com TDAH, né, Uhum. porque assim, ao contrário do TDAH no jovem, que tem muito, principalmente nos meninos, muita hiperatividade, né, aquela incapacidade, né, de se controlar. O adulto com TDAH, o principal sintoma é o déficit de atenção, né? Problemas de atenção. E a cafeína funciona muito bem nessa déficit de atenção. É a mesma coisa, né, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Então, É, sempre tá ligado uma coisa na outra, por mais que não não necessariamente, né? tá, Então, tá. assim, a gente fala subtipos clínicos, Ah, tá. né? Então, tem o que a gente fala do combinado, é aquele que ele tem o déficit de atenção, Uhum. ele é hiperativo e ele é impulsivo ainda, né? Impulsivo Uhum. é isso, né? A pessoa se coloca em situações de risco, né? Toda hora quer algo super radical. Uhum. Isso lá na adolescência é um risco até para exposição a drogas, né? A Sim. pessoa ela se coloca em situações de vulnerabilidade, acidentes de trânsito, né? Uhum. Isso tudo tem muito a ver com a impulsividade. Agora tem subtipos não, que predomina a desatenção Uhum. e outros que predomina a hiperatividade e impulsividade. Então, não necessariamente você tem todo o quadro clínico, né? Então, Entendi. isso até é uma questão de diagnóstico em meninas, né? Meninas prevalece muito mais a desatenção, é Desatenção. menos a hiperatividade. Então, lá na sala de aula, ela não está, né, incomodando a turma, Sim. incomodando o professor, então muitas vezes passa desapercebido, mas está lá viajando, né? Está com Uhum. dificuldade em prestar atenção na aula. Uhum.
e muitas vezes não é diagnosticado, só vai ser diagnosticado lá na idade adulta, né? Então E isso é para bem. diagnosticar é um Então psicoterapeuta, né? é um psiquiatra, né? Tá, Então, assim, existem escalas, né? Escalas que vão justamente avaliar. Então, a gente sempre fala que o TDAH ele está dentro de um transtorno que a gente fala de espectro, né? Então, todo tá. mundo é um pouco desatento, um pouco Sim, hiperativo, sim, um pouco sim. impulsivo. A partir de que momento você tem um transtorno? Quando isso está trazendo um Atrapalhando, prejuízo real sim. para a sua vida, né? Então, um prejuízo na qualidade de vida. E não necessariamente o diagnóstico de TDAH é um sinônimo de você ter que usar a medicação, né? Então, existem também estratégias Entendi. não farmacológicas para Depende do para grau, né? Depende do isso. quanto que isso atrapalha a vida da Exato, pessoa, né? exato. Tá certo, vamos entrar então no tema principal aqui, que são os canabinoides, né? Como é que você começou a pesquisar canabinoides? Você mencionou já que o seu orientador aqui na universidade já trabalhava com isso, né? Eu já achei bem interessante, que parece uma coisa bem moderna, mas pelo que você já falou, já tem há bastante tempo esses estudos com os Sim. canabinoides, né? Explica pra gente o que são canabinoides e como que você começou a trabalhar com isso. Muito legal, Thiago. Essa tua colocação é perfeita, né? Hoje em dia, né, tá muito em voga, né? O canabinoides, muitas pessoas associam atualmente com o CBD, né? O canabidiol. A gente costuma falar que é o queridinho aí dos canabinoides. Por outro lado, o THC, que é uma outra substância canabinoide, é o vilão, né? Então, Uhum. tem muita gente que fica colocando na balança assim, o mocinho vilão, o anjinho, o diabinho, né? Mas na Sim. verdade não, são duas substâncias presentes em plantas, né? Então, é o que a gente chama de fitocannabinoides, são substâncias que estão na planta, né? Estão sendo, hoje em dia, cada vez mais estudadas para sua aplicação terapêutica em diferentes doenças, mas isso que você falou é muito importante, não é algo novo. E, inclusive, na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, ela é uma das pioneiras em pesquisar Olha que canabinoides no interessante. Brasil para aplicação terapêutica. Então, o meu orientador, o professor Reinaldo Takahashi, ele veio para a UFSC na década de 1980. Ou seja, fazem 40 anos que Sim. se estuda canabinoides na UFSC, Poxa. né? E o professor Reinaldo Takahashi, ele foi orientado pelo professor Elisaldo Carlini, que é realmente a grande referência brasileira em estudo de canabinoides, né? O professor Carlini, só para ter uma ideia, lá na década de 1970, ou seja, há Uhum. 50 anos atrás, foi um dos pioneiros no mundo a mostrar que substâncias canabinoides, como o Uhum. canabidiol, o CBD, poderia tratar crises de epilepsia, Hum. crises epiléticas. E hoje em dia é uma das aplicações terapêuticas, né? Sim. 50 anos depois. Então, para mostrar assim que na ciência, né, muitas vezes a gente pensa, agora começou a se estudar, não, né? Então a gente tem um histórico aí Uhum. de 50 anos no Brasil de estudos, né, canabinoides aí para aplicação terapêutica, e a UFSC realmente sempre foi uma referência, Uhum. né, nacional e internacional. Então, como eu comentei, já no meu início do curso de graduação em farmácia, né, com essa oportunidade de fazer o estágio, a iniciação científica no laboratório do Uhum. professor Reinaldo Takahashi, eu comecei né, a ter contato com essas pesquisas. E é muito interessante que eu fui, durante muito tempo, digamos, né, um rebelde ali dentro do grupo, porque eu não pesquisava substâncias, né? Durante o meu mestrado, eu pesquisei o etanol, Hum. no doutorado, eu pesquisei a cafeína, Uhum. né? Então, assim, eu não sei porquê, Fugia né? do canabinoide. Acabei fugindo, né? Então, até tenho algumas publicações nesse período, né, em Sim. colaboração com colegas, né? Então, o professor Reinaldo Takahashi formou assim uma legião realmente de pesquisadores que Sim. hoje são referências, né, em pesquisas com canabinoides, mas naquele momento eu era um rebelde, né, que não trabalhava diretamente com Sim. canabinoides. A minha reaproximação com os canabinoides se deu particularmente nos últimos 6 anos, Uhum. né, a partir de uma colaboração com o grupo do professor Francisney Nascimento. Ele também é um estudante que fez farmácia aqui na UFSC, Uhum. então fez a pós-graduação na UFSC e atualmente ele é professor lá na Unila, lá em Foz do Iguaçu. Tá. E ele tem um laboratório de cannabis medicinal, né? Então, como lá não tem um curso de doutorado, a gente fez uma colaboração e duas estudantes, né, a Ana, a Carolina e a Tainara, vieram do grupo do professor Francis Ney para fazer o doutorado aqui na farmacologia, sob a minha Uhum. orientação. Entendi. E aí eles
reativaram, né, de alguma forma, esse meu interesse pelos canabinoides. Uhum. E trazendo algo novo para o laboratório, porque o nosso laboratório, durante boa parte do seu tempo, fazia pesquisas que a gente chama de pré-clínicas, né, que são em modelos animais, em células, mas não fazia estudos clínicos com os Uhum. canabinoides. E essa chegada dessas duas estudantes permitiu que a gente iniciasse, né, 2 estudos clínicos grandes, Uhum. né, um com pacientes com Parkinson e outro com pacientes com Alzheimer, né. Legal. Então estudos clínicos com essas substâncias canabinoides. Mas voltando então só à questão dos canabinoides, o canabidiol, né, o CBD e o THC são os 2 substâncias que a gente chama de fitocannabinoides, estão numa planta, são Sim. de origem natural. Eh, e a gente tem hoje em dia identificado substâncias que a gente chama de endocannabinoides, ou seja, isso é muito interessante, Olha. né, o nosso próprio organismo, então Uhum. eu costumo falar isso nas aulas, em palestras, né, o pessoal às vezes choca, eu não preciso fumar maconha para ter canabinoides no meu cérebro. O Hum. nosso cérebro, o nosso organismo, as nossas células produzem substâncias canabinoides, Olha que doido. né, que são os endocannabinoides. Então, na prática, e algo muito interessante. Bom, e só para fechar essa classificação, claro, a indústria farmacêutica, os Sim. laboratórios que não são bobos, eles Uhum. desenvolveram canabinoides sintéticos, né, que são Uhum. substâncias análogas, né, que vão atuar nesse sistema. Agora, o que eu costumo falar, uma linha de pesquisa muito recente é mostrar que com o envelhecimento e em algumas doenças, como Uhum. as doenças neurodegenerativas, você tem um desequilíbrio nesse sistema do nosso organismo, o Uhum. sistema endocannabinoide. E o que a gente está fazendo, então, com esses outros canabinoides, como o canabidiol, o Uhum. THC, é de alguma forma reorganizar esse sistema. Entendi. Eu costumo dar o exemplo, não choca ninguém quando a gente faz uma reposição hormonal, Hormonal. né, Sim, ou sim. uma suplementação de nutrientes. Isso é algo, né, bem aceito. Agora, ainda é algo novo para as pessoas entenderem que a gente talvez em algumas situações precise de uma reposição canabinoide, Canabinoide. né, então é Cara, essa lógica que a gente eu trabalha. eu nunca tinha ouvido falar que existem endocannabinoides, Isso, canabinoides naturais do corpo isso. humano. Então todo mundo tem, e se tiver desequilibrado esse sistema, tu pode ter algum problema, assim, né? Isso. Então, esse sistema endocannabinoide, ele é baseado, os estudos, eles se iniciam, eh, a lógica é muito interessante, Uhum, né. Então, o THC foi a primeira substância canabinoide identificada uhum. da planta, tá. O Então THC é o que dá o barato da isso, maconha, tá. ele pode dar, inclusive, né, um potencial risco de dependência. Então, Uhum, muito do que a gente tem, assim, de preconceito e de tabu em relação aos canabinoides uhum. é em função do THC, Sim. né. Então, só que é importante que o THC, e isso até nas nossas pesquisas a gente tem mostrado, o THC tem também importância terapêutica. Então não Uhum, é assim, ele só tem o lado negativo, né, de poder gerar uma alteração uhum, da percepção e um risco de dependência. Não, ele tem propriedades farmacológicas, por exemplo, aliviador, uhum. melhora sono, né? Questão de ter um potencial sobre ansiedade. Então, ele tem várias aplicações importantes. Só que olha que interessante, o THC, essa primeira substância canabinoide identificada, isso aconteceu lá na década de 1960. 60. Então, por um pesquisador, né, que foi indicado algumas vezes por prêmio Nobel e também por questões de preconceito em relação a essas substâncias, nunca ganhou o prêmio, né, que é o Rafael Mechoulam, é um pesquisador israelense. Então, ele mostrou, identificou a estrutura Uhum, química, né, isolou, tudo bonitinho. Aí depois, poxa, começou a se identificar ações, efeitos biológicos uhum, dessa substância. E aí onde é que está atuando essa substância, uhum, né? Onde no nosso organismo, no nosso cérebro, o THC e depois essas outras substâncias canabinoides identificadas, né, como o canabidiol, onde eles atuam? uhum, Aí só 20 anos depois, na década de 80, que se identificaram receptores. uhum, Poxa, proteínas que existem no nosso organismo, no uhum, nosso cérebro, mas em vários outros órgãos, em que esse THC se liga para uhum, fazer o seu efeito. uhum, Seja para dar o barato, uhum. seja para aumentar a sua fome.
né? O que o A pessoal, larica. a famosa larica, né? E hoje em dia Sim. tem inclusive, né, aplicação terapêutica para isso. Então, tem situações, por exemplo, alguém que está fazendo um tratamento para câncer, Uhum, né? É muito comum ter uma perda do apetite, perda de uhum, peso. Então, isso, né, usar canabinoides pode estimular esse apetite, né? entendi. Então, essa foi a linha do tempo, né? E aí começou a se identificar esses receptores e lá um pouco mais para frente, na década de 90, substâncias que são esses endocannabinoides, né? Então, pelo Uhum, menos 5 endocannabinoides já foram identificados. O uhum, primeiro e mais estudado se chama anandamida. É um nome uhum. muito legal também. Os nossos neurônios produzem, Produzem. e é bem interessante que produzem, a gente fala assim, ao contrário de outros neurotransmissores, como a própria dopamina, que a gente falou aqui, né? Que o neurônio produz, armazena, e quando precisa, libera. Os endocannabinoides, como a anandamida, não. Eles são produzidos sob demanda. Uhum, Então, assim, ele não é armazenado. O neurônio, quando precisa, por alguma razão, produz e ele já faz o efeito. uhum. E rapidamente essa substância ela é degradada. Então, tem enzimas que vão lá e destroem ela. Então, é um efeito muito rápido, né? Então, e já se identificou algumas funções biológicas, né? Uhum. Então, algumas a gente estava falando aqui, né? Então, aumentar o apetite, Sim. mas modula o humor da pessoa, Uhum. é capaz de controlar os movimentos, controlar a questão cognitiva. Então, até em função dessas funções biológicas, vem o potencial terapêutico, né, que a gente estuda. Então, Uhum. se controla o movimento, será que nessas áreas motoras que são afetadas no Sim. Parkinson, os canabinoides vão ter uma ação? Uhum. Se afeta a cognição, eu consigo de alguma forma, né, ter Entendi. um efeito? Então, esse é o racional aí Entendi. que chegou. E hoje em dia já mais de 100 substâncias fitocannabinoides já foram identificadas. Poxa. Então, não é só o CBD e o Uhum. THC. Então, né, hoje em dia tem CBG, tem CBN, tem vários, E assim, tem substâncias pesquisa que com estão todas para ver se tem algum efeito todas, né? terapêutico, tá? E algo que é muito interessante, assim, muitas vezes a gente estuda essas substâncias isoladas, Uhum. mas na natureza elas estão Estão juntas. juntos. Então, tem um conceito, né, um efeito que se chama entourage, né, um efeito comitiva. Que né, muito clássico ainda, quem estuda canabinoides, é que quando você tem a associação de canabinoides, o efeito é maior do que elas Isolado. isoladamente. Tá. Tá? Então, isso é um efeito bem interessante, né? É, por mais que, assim, eh, né, muito lá na questão da farmacêutica, nos laboratórios, tenta-se usar um composto isolado, Uhum. talvez na questão dos canabinoides faça mais sentido usar Tipo um coquetel ou um alguma coisa coquetel, junto, né? Você exatamente, falou que acho que na Unila tem um laboratório de cannabis medicinal, né? exato. Mas como é que funciona essas pesquisas com cannabis, o acesso aos canabidióis, né? Existe alguma lei que Sim, permite você plantar uma quantidade específica ou você precisa comprar os canabinoides sintéticos que você falou que já existe, né? exato. Como é que funciona isso no Brasil para pesquisa? Isso, a gente tem uma legislação que, inclusive, nesse momento está passando pela revisão, né? Então, Uhum, a agência regulatória, que é a Anvisa, né? A uhum, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz esse controle. Então, são substâncias controladas. uhum, Então, não é todo mundo que pode, né, fazer essa pesquisa, etc. Então, você precisa ter uma autorização, uhum, né? Primeiro uma autorização para pesquisa, depois, se você, no caso, for importar essa substância, que é o uhum. caso dos estudos que a gente está conduzindo no nosso laboratório, são substâncias que são importadas ou da Suíça ou do Hum, Uruguai. Aí você tem que ter uma autorização de uhum. importação, né, para você não ser um Se fala, traficante internacional, tem né? um tal Então, do óleo de cannabis, né, não sei se é isso que usa, né? isso. E aí tem a outra questão que são, por exemplo, associações, né? E a Uhum, própria UFSC, ela tem, né, um pesquisador da UFSC, o professor Eric Amazonas, que uhum, é um professor lá do campus de Curitibanos. uhum. A UFSC foi a universidade brasileira pioneira em ter uma autorização para cultivo, Ok. tá? Para finalidades de pesquisa em medicina veterinária, né? Uhum, Então, assim, são algumas formas de você ter o acesso, uhum. né? Então, mas todas com uma autorização, seja da Anvisa, seja judicial.
Só para dar um exemplo, isso não é simples, né? Então, Uhum. no caso, nas nossas pesquisas aí com Parkinson, Alzheimer, nós já tínhamos a aprovação em Uhum. comitês de ética, né, para fazer essas pesquisas. Nós conseguimos a aprovação no CNPq para o financiamento Uhum. e mesmo assim levou cerca de 2 anos para a gente ter uma aprovação pela Anvisa. Entendi. Então é um processo assim que, né, bastante, né, que dificulta bastante as pesquisas, Uhum. realmente toda essa aprovação. Mas claro que a gente entende que é muito em função do THC, né? Claro. Então é muito em função, né, esse, digamos, receio que essa substância possa ser desviada, né, que Sim. possa ter uma outra finalidade, etc, né? Então, isso tudo é claro que traz assim alguma dificuldade para essas pesquisas, né? Mas nesse momento, né, justamente a gente está na revisão dessa legislação. E Entendi. tudo está sinalizando para a gente ter, né, assim, um avanço. Entendi. Né? Então, como eu falei, o Brasil ele é uma referência mundial em Uhum. pesquisa, a UFSC é uma referência internacional em pesquisas com canabinoides, e a gente tem um avanço nessa legislação, a gente tem né, digamos, uma maior flexibilidade para essas pesquisas, e isso vai ser um grande avanço. Legal. Vamos dar uma olhadinha então numa publicação aqui do professor Rui. Eu pedi para o Moisés botar aí na tela um artigo recente para você explicar aí para a gente, publicado numa revista internacional aí, Frontiers in Human Neuroscience. É, tentar fazer uma tradução aqui, né? Baixas doses de extrato de cannabis aliviam sintomas não motores da doença de Parkinson em pacientes. Um estudo de série, é isso? Não sei como é que é a Exato. tradução. Explica pra gente como é que funcionou essa pesquisa aí, professor Rui. Legal. Essa foi a pesquisa desenvolvida durante o mestrado da Ana Carolina Hoover Uhum. Martins, lá no laboratório do professor Francisney Nascimento. Então, essa pesquisa, esses pacientes são lá de Foz do Iguaçu, são do Ah, ok. Paraná, Uhum. né? E a Ana Carolina foi justamente uma dessas estudantes que veio depois, na sequência, fazer o doutorado no meu laboratório e seguir essas pesquisas. O que é um estudo de caso? Então, especificamente nesse estudo, a gente está falando de 6 pacientes, um número pequeno de Uhum. pacientes. Então, normalmente, nessas pesquisas, é esse roteiro que a gente faz. Né? Então, a gente começa com um estudo de casos, um número menor de Uhum. pacientes, para ver a questão da dose, ver um pouquinho, né, se questão de efeitos adversos. Também foi um período de tempo de avaliação curto, né, Uhum. 90 dias, Ok. né, então um período curto, eh, em que a gente usou extratos. Aqui, né, a gente usou um extrato e baixas doses, isso é bem Uhum. importante, né? Então são doses em que a gente não tem os efeitos psicotrópicos do Uhum. THC, né? Então esses pacientes, eles não têm alucinações, eles não têm um risco de desenvolver dependência a essa medicação, Mas né? aqui utilizou THC mesmo. Tem o THC também, Ah, né? legal. É um extrato, tem o canabidiol e tem o THC também, Uhum. né? E na verdade outros canabinoides também aqui. Ah, e o que a gente avaliou principalmente? Olhou também para os sintomas motores, mas como a gente até destaca no título, muito foco nos sintomas não motores, que é algo que interessa, né, e que a gente pesquisa no laboratório há muitos anos, né? Aquilo que eu mencionei, são sintomas que muitas vezes até são precoces, né, antecedem, vêm antes dos sintomas Uhum. motores, prejudicam muito a qualidade de vida do paciente e não tem um bom tratamento. Sim. Então, particularmente nesse estudo, a gente, né, e os melhores resultados foram na questão do sono e da cognição. Ok. Tá? Então, a gente observou que mesmo nesse período curto de tempo, de 90 dias, a gente teve uma melhora sobre essa parte cognitiva e principalmente do sono dos pacientes. E a partir desse estudo, que a gente pode até falar um estudo piloto, né? Então, a partir dele, é que nos motivou a fazer o estudo que é o doutorado da Ana Carolina, que ela defendeu recentemente. Esses resultados ainda não estão publicados, né? Estão em fase de submissão, em que aí sim a gente fez um estudo controlado, Ok. né? Super controlado, em que a gente tem não 6, mas 70 pacientes, Olha. na verdade 68 pacientes, e que 30 dele, e a gente divide esses pacientes, né? 30 pacientes recebem placebo, Uhum. uma substância que não faz nenhum efeito. E 38 receberam uma combinação de CBD, canabidiol e THC.
Então é uma solução oral, não é um extrato de planta, é uma solução que a gente importou da Suíça e mais recentemente está importando do Uruguai. E que tem uma relação de 10:1, ou seja, a gente tem uma dose que é 10 vezes maior de canabidiol e 1 de THC. Então é uma relação de 10:1. E o que é muito interessante nesse estudo? Primeiro, o N, é um N grande, né, 68 pacientes, e o desenho dele é um estudo controlado. Então, assim, você controla com esse grupo placebo e é um estudo que a gente chama duplo cego, né? O que é um estudo duplo cego? Nem os pacientes e nem a equipe de pesquisadores sabe a qual grupo aquele paciente pertence. Ou seja, ele vai tomando, né? Isso foi feito de maneira assim aleatória, randomizada, né? Então, um software de computador fala, ó, Tiago, você vai ser do grupo placebo. Rui, você vai ser do grupo canabinoide. Só que ele não fala nem para o paciente nem para a equipe. Isso fica cegado. É o que a gente fala de duplo cego. Isso traz assim um rigor muito Para não ter legal. nenhum viés. Viés. Entendi. E essa fase, né, que a gente chama de duplo cego, durou 6 meses. Legal. E aí é muito interessante, né? Tinha pacientes que já no primeiro mês de tratamento relatando melhoras. Uhum. Não, doutor, a minha dor, o meu sono, até meu tremor está melhorando. E até a equipe, né, assim, falando, não, esse paciente certamente é do grupo tratado com canabinoide. Depois de 6 meses, quando a gente abre o estudo, ele era do grupo placebo. Ah, Tá? Então, uma das principais assim, descobertas que a gente teve, né? Primeiro, o efeito placebo, quando a gente faz estudo com canabinoides, é muito alto. Né? Teve pacientes que tiveram o efeito placebo por 6 meses. nossa. Ou seja, uma melhora do quadro clínico, né? Sem estar recebendo canabinoide. Isso é o mistério, né? Esse efeito placebo é muito louco, né? A pessoa não toma a substância. No caso, o placebo seria um extrato com água ali, seria nada ali, ou. Isso. Então Meu. porque é uma solução oleosa, né? Então, assim, Uhum. ele tem o mesmo veículo, né? Assim, Uhum. o pano de fundo é todo igual, só não tem as substâncias Sim, canabinoides. sim. Então, assim, ele é incolor, ele não tem cheiro, e são gotinhas, né? Você pinga na boca antes de dormir, e a pessoa não sabe realmente, né? O que ela está tomando durante 6 meses. E só depois de 6 meses que a gente, né, abre o estudo, né? E aí foi uma grande surpresa. E aí, claro, o que a gente deu a oportunidade? Isso é muito legal. Dos 68 pacientes, 65 seguem no nosso estudo até hoje. Então, depois dessa fase de 6 meses, a gente passou por uma fase aberta do estudo, né? Que a gente chama Open Label. Aí todos os pacientes passaram a ser tratados com canabinoides. Então, agora não é mistério para ninguém, Sim. né? Os pacientes sabem. E isso a gente já está tratando há 1 ano e meio. Então, assim, em termos de duração, é o maior estudo até hoje feito no mundo, né? E a gente pode falar assim que a gente viu resultados muito positivos sobre esses sintomas não motores, né? Uhum. E o que eu acho assim de mais interessante desses resultados que a gente observou é que as mulheres com Parkinson, isso nunca foi descrito na literatura, né? As mulheres com Parkinson tiveram uma melhora maior com os canabinoides. Olha que Elas se interessante. beneficiaram mais do tratamento com os canabinoides do que os homens, Uhum. né? Então, né, a gente está aí em vias de publicar esse artigo, né, eu tenho certeza que vai ser um marco aí na literatura médica aí de canabinoides com Parkinson. Que legal. E já abre também a área para uma outra pesquisa. Por que que as mulheres tiveram um desempenho melhor, assim, ou por que Exatamente. para elas foi mais efetivo, né? Isso é muito legal, né? Ah, Porque assim, a gente coloca muitas vezes o paciente dentro do mesmo saco, né? Então, assim, sim. é Parkinson, então é tudo a mesma coisa. E não, hoje em dia já se mostra, né? Você tem mais homens sendo diagnosticados com doença de Parkinson do que Uhum. mulheres. Só que as mulheres com Parkinson têm mais depressão, Olha. mais ansiedade, Uhum. e sobre esses sintomas os canabinoides atuam muito bem, Uhum. né? Então talvez até isso justifique, né? Porque Uhum. que elas melhoraram mais, assim, por causa desse efeito. E aí, claro, a gente tem que avançar. Será que não é uma questão, sei lá, do próprio sistema Ah, endocannabinoide, uhum. né? Então, assim, Interessante. né? E essa parte você mencionou também a epilepsia, né? Talvez foi a primeira coisa que se observou que os canabinoides têm algum efeito, né? De controlar as convulsões, né?
Você também tem alguma pesquisa nessa área ou essa área não é uma coisa muito que você trabalhou muito? Eu tenho até algumas publicações, não é a linha pesquisa principal do Sim. laboratório, mas tem grupos aqui na própria UFSC que trabalham, né? O Uhum. professor Roger Walls, das ciências médicas, né? E orienta no programa de pós-graduação em neurociência, aqui da UFSC, e a professora Cristiane Ribeiro, também uma Uhum. outra, foi e também fez toda a sua formação no laboratório do professor Reinaldo Takahashi, então é um desses exemplos, eu falo assim, É o pioneiro, o é, Takahashi é o pioneiro. de pesquisadoras top, né, na Uhum. área de canabinoides do mundo. Então, a professora Cristiane também tem pesquisas, né, nessa linha dos Uhum. canabinoides, né, sobre modelos de epilepsia. E é interessante, né, que inclusive alguns tipos de epilepsia pioram com o tratamento com canabinoide. Então, Olha. assim, não é que todo paciente com epilepsia, né, vai ser tratado com canabinoides. Inclusive, a indicação atual é em pacientes refratários, né? São aqueles que já tentaram controlar as crises epiléticas com vários medicamentos assim usuais, não funcionou, e aí a indicação, Uhum. né, dos canabinoides, né? Uhum. E então tem algumas pesquisas aqui na UFSC, não do meu grupo diretamente, mas desenvolvidas nessa área que são muito Uhum. interessantes. Em termos assim de legislação, de pesquisas futuras, você pensa que essa área de pesquisa com canabinoides, e até quem sabe uma aplicação no SUS, por exemplo, você vê como algo possível, próximo, ou ainda tem muitas barreiras assim que envolvem preconceito, envolve uma preocupação com a questão de tráfico de drogas, né? Como é que tu vês assim esse panorama curto, médio e longo prazo da, digamos, utilização terapêutica de canabinoides aqui no Brasil? Eu vejo assim um cenário bastante, eu sou bastante otimista com esse Uhum. cenário, né? Quando a gente fala das leis, a gente tem que lembrar que a gente tem que envolver uma classe, Uhum. né, uma categoria que são os Os políticos, políticos. né? Então, os políticos, eles têm que ser de alguma forma convencidos, né, de que esse uso terapêutico de canabinoides ele é algo importante, algo que vai trazer benefícios, né, para a população. E durante muito tempo, claro, a gente teve, digamos, né, assim, uma visão muito conservadora sobre isso, né? E eu percebo na classe, né, política e tal, um avanço nessa visão, né? Seja por uma condição pessoal, eu costumo dizer isso, né? Uhum. Poxa, você pode ser militar, né? Você pode ser de direita, você pode ser ultraconservador, até uma doença, né, atingir, digamos, Sim. a sua família, né? Um familiar ou você próprio. E quando você tem, digamos, uma melhora do quadro com o uso terapêutico de um canabinoide. Então, você abre a sua cabeça, você começa a estudar, Sim. etc, né? E eu percebo que isso tem acontecido. Inclusive, né, um político aí bastante conhecido, né, o Eduardo Suplicy, Uhum. é um dos pacientes do nosso estudo, né? Olha que Então, legal. ele tem um diagnóstico do Parkinson, e ele é tratado com canabinoides lá, né, pelo professor Francisney Nascimento, num dos nossos estudos, né, e tem relatado melhoras, né, do seu Uhum. quadro com o uso de canabinoides. Então, eu costumo falar isso, né, de que quando você necessita, né, Uhum. muito dessa questão do conservadorismo, né, de você ser reticente, você se abre para a ciência. Mas eu também, assim, eu não sou desses que fala assim, ah, então você tem que liberar para tudo, liberar geral, porque não vão ser todas as Uhum. condições e não vão ser todos os pacientes que você vai ter uma indicação para uso de canabinoides. Então a Uhum. gente tem que fazer também, né, eu acho que esse é o papel também, né, da própria Anvisa, né, que regulamenta isso, realmente, né, assim, não se tornar uma panaceia, né, assim, Sim. achar, né, alguns colegas falam assim, ah, então será que o canabinoide é a nova aspirina, né, que trata tudo? Não, não é, né, Sim. e inclusive a gente corre o risco, né, se a gente começa a gerar essa expectativa de que vai ser usado para tratar tudo, né, e aí começa a não funcionar em algumas condições, da gente imaginar assim, ah, não, isso aqui realmente não funciona. Uhum.
Tiago, isso na verdade é o histórico dos canabinoides, né? Século XIX, início do século XX, até a década de 1930, já se usava canabinoides, né? Cannabis medicinal, inclusive aqui no Brasil. Olha, E aí se fala, parou o uso por questões né, de preconceito e de polícia, etc. Sim, isso é uma das causas. Mas uma outra causa é que você tinha muitos médicos perdendo a confiança no uso de canabinoides, porque os seus pacientes não melhoravam no quadro. entendi. Então, isso, né, a gente tem que entender o passado também Uhum, para saber assim, bom, em que condições, uhum. e como eu falei, é algo complexo, né? A gente não está falando de uma substância, Sim, né? A gente está falando de uma centena aí de substâncias. Então, qual que é a combinação ideal sim, para aquele paciente, para aquela doença, né? Para alguns, talvez o canabidiol sozinho, isolado, vai fazer o seu efeito, né? entendi. Para outras, né, eu realmente vou precisar dessa combinação de Uhum, canabinoides, né? sim, E eu sempre nessa situação eu sou um defensor da ciência, né? Eu sim. acho que o político, o médico, né, assim, a população, ela vai ter segurança, ela vai, né, digamos, ah, né, defender essa bandeira dos canabinoides à Uhum, medida que a gente tiver o avanço científico. sim, Né? Então, por isso que eu sempre defendo isso, né, que a gente tenha que avançar a legislação para permitir as pesquisas, que a gente tenha um aporte de financiamento, né, sim. financiamento para essas pesquisas também, né? Mas eu realmente eu sou bastante otimista, né? Eu vejo um avanço na nossa visão enquanto país em relação aos canabinoides e realmente eu imagino que em breve nós teremos isso, né, assim, à disposição do SUS. E claro, a gente não pode negar que existe um grande interesse econômico também, Claro. né? Que é uma é uma indústria bilionária aí que a gente está falando, que Uhum, envolve, né, canabinoides, e que, né, a gente tem um interesse também que vai além do médico social, sim. né? Então a gente tem que estar bem, né, com Perce- presente nesses Percebendo o que interesses. está acontecendo no mundo, né? Vários Exato, países regularizando, liberando a utilização de maconha, né? Que é uma tendência mundial. Vamos ver o que vai acontecer no Brasil, né? exato. Professor, estamos nos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. E só antes de terminar, deixar assim, muitas pessoas estão vendo você falar e estão pensando, cara, quero trabalhar desenvolvendo coisas nessa área, talvez não com canabinoides, mas fazer ciência, né? Pesquisar substâncias em plantas para tratar doenças, né? O que que você recomenda para essas pessoas, quem sabe o jovem ali de 16, 17 anos que vai fazer vestibular, né? Qual que é um caminho para a pessoa virar um cientista e poder atuar nessa área aí? Eu falo assim, né? Quando eu tinha essa idade, 16, 17 anos, eu nunca me imaginava um cientista, né? Então a gente tem muitas vezes esse estereótipo do Uhum. cientista, né? Aquele cara assim um pouco alienado do mundo, né? Que só tem interesse numa coisa, né? Meio descabelado, de óculos, né? É a visão do Einstein, né? Que a gente Aham. trouxe como um O estereótipo que o cientista cientista, maluco. isso, que o cara tem que ser assim para ser cientista. E não, né? Eu, por exemplo, o meu grande paixão além da ciência é o esporte, né? Eu Uhum. sou um amante de esporte, sempre fui. Então, assim, primeiro, não deixe ninguém falar que você não pode ser cientista porque você não gosta de filmes de ficção científica Uhum. ou não gosta de ler gibis. Não, você pode ter outros Uhum. interesses, mas é, eu vejo assim, experimentar. E nesse sentido, na minha área, né, assim, para você estudar um pouquinho sobre medicamentos, sobre substâncias que atuam no sistema nervoso central, ou mesmo querer só entender mais o funcionamento do cérebro, você pode optar por vários cursos de graduação. Né? Eu comento assim, como eu gostava muito de esportes, eu estava entre farmácia e educação física. Uhum. Eu imagino que se mesmo eu tivesse feito educação física, e tivesse a oportunidade de conhecer um laboratório de pesquisa, talvez eu estaria pesquisando as mesmas doenças, Sim. né? Inclusive no meu laboratório nós estudamos o impacto do exercício físico em doença de Olha Parkinson, que doença legal. de Alzheimer, ou Uhum. seja, então você pode fazer química, você pode fazer física, claro, você pode ir para os cursos da área da saúde, né? Uhum. A fazer farmácia. Eu falo que hoje em dia, mesmo quem quer estudar canabinoides, uma área muito interessante é a nutrição. Nutrição. Tá? Hoje em dia tem vários, né, a gente não teve tempo de falar sobre isso, mas
você tem várias nutrientes que mexem com esse sistema endocannabinoide. Então você não precisa estar, quem sabe, usando THC para tratar. Você pode estar usando resveratrol, curcumina, né? São substâncias que hoje em dia já sabe que mexem com esse sistema endocannabinoide. Então, poxa, quem sabe você se especializar aí numa nutrição canabinoide, né? Fisioterapia, medicina, né? Então, assim, eu vejo pelo próprio perfil das pessoas que buscam o meu laboratório. Sim. É multidisciplinar, né? Então eu tenho ali pessoal da medicina, da farmácia, da biologia, né? Claro que tem que fazer a Claro, propaganda do meu curso, né? De claro. ciências biológicas. Tive já excelentes, né? Pode parecer até algo estranho, né? Que atualmente o diretor do Centro de Ciências Aham. Biológicas é um farmacêutico, né? Mas são os caminhos que a vida leva, né? Mas eu falo, o curso em, né, bacharelado, principalmente, né, em ciências biológicas, é riquíssimo. Você tem uma boa base biológica, estuda plantas, Sim. né, estuda a natureza, estuda como funciona o nosso organismo, e isso tudo, né, pode despertar o interesse aí por, Tá né? certo. Então, são várias possibilidades, né? Mas né, realmente é apaixonante essa área, né? E não é uma ciência estanque, né? Então, sempre a gente está tendo muito avanço nessa área, né? Então, eu acho que jovens aí realmente é uma área muito interessante Coisa para boa. avançar. Coisa boa, professor. Um papo muito legal, daria para conversar muito mais. Já fica aqui um convite para um próximo episódio, né? Mas o nosso tempo hoje terminou. Agradeço aqui o pessoal que nos acompanhou. Deixa aí um comentário, sugestões. E só para terminar, nosso tempo já terminou, mas dá mais uns minutinhos. Tem redes sociais, tem página de grupo. Fala aí pra gente quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que faz para te encontrar, professor. Legal, busquem pelo LexDom, né? É o Laboratório Experimental de Doenças Neurodegenerativas. Então, no Instagram, Facebook, né, a gente tem uma página também, LexDom. É ali que vocês vão encontrar, né, mais informações sobre o nosso laboratório. Então tá certo. Muito obrigado novamente por participar. E você que assistiu, compartilhe, se inscreva no canal, considere se tornar um membro, mostre para os seus amigos esse tema, esse papo tão interessante. E fique ligado nos próximos episódios. Valeu aí, pessoal. Até a próxima. Fui!